Bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui para esclarecer para vocês. Eu vou deixar um comentário aqui também em cima aqui, de uma pessoa que deixou a opinião dela, né, sobre a congregação. Como todos sabem, a gente frequenta a congregação, a gente está lá, a gente não odeia as pessoas, entendeu? A gente não carrega maldade no coração. Igual muitos dos críticos, né, que falam, a gente também é crítico, né? Normal a gente ser chamado, intitulado, né, de crítico, né? É um título nosso que colocaram, né? E a gente não fica mal com isso, né? Mas tá aqui no celular, tô olhando aqui no celular, um comentário que o irmão Nelson, não sei se é irmão da comunicação, Nelson F. Santiago, ele deixou. Mas antes disso, eu quero esclarecer para vocês que aqui é um canal de humor, né? A gente brinca. Vocês sabem que eu tô do céu, com a Hebe, com o Golias, com o Lombardi. É claro que temos ideias diferentes. Você que está vendo esse vídeo agora, e que vai ver não sei que horas, temos ideias diferentes, mas somos seres humanos. O que você faz, independente, né? Como ser humano, né? Vai ao banheiro, faz as suas necessidades, nós também fazemos. Agora, as atitudes, aí é diferente. Mas somos seres humanos, falhos, errantes. Qual a igreja certa? Nenhuma. Não existe igreja certa. Existe a igreja que vai seguir os parâmetros, que vai seguir o que está escrito na Bíblia. Embora muitos não vão compreender, embora muitos não vão entender, embora muitos não vão aceitar. Né, Jefferson? Então, pessoal, tem pessoas aqui, em qualquer canal, né? Que a gente faz os vídeos aqui, né? E a gente faz, olhando na câmera, aqui com a câmera, no câmera número 1, a gente faz os vídeos para ter uma ideia, para trocar ideia, né? Cada um tem uma opinião, a gente respeita, né? Como todos sabem, eu nasci, né? Fui criado dentro da congregação. Naquela época, para vocês entenderem, meus irmãos, eu ia num bar comprar um doce, eu ia num posto, né? De saúde, e eu via televisão assim, ó, do lado, que nem aqui atrás tem uma televisão. Atrás aqui, na minha frente, na verdade. E eu olhava a televisão assim, ontem mesmo eu fui na padaria comprar pão, né, comprar umas coisas pra minha esposa, aí eu encontrei o irmão, que inclusive ele também é raiz da congregação, aí ele tava olhando um jogo de futebol, que hoje é normal, né? Eu falei, irmão, na nossa época, você lembra quando eu olhava na televisão, eu olhava pra cima assim, ai senhor, será que eu pequei? Ai senhor, será que eu pequei? Porque a congregação, ela tinha circulares, né? Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês depois, pra vocês verem que é verdade. É claro que apagaram as circulares, agora é outra vida. Mas irmãos, não é por causa disso que eu vou deixar de congregar na congregação, né? Não vou deixar de ir, porque eu gosto de lá. Eu toco, né? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu gosto do que eu faço, tocar, louvar, em vez de mandar uns puxão de orelha dos irmãos que por exemplo, tem coisa na orquestra que os irmãos mudou aí, que é fora do comum, né? As letras dos hinos eu não concordo. Um exemplo, ó, o hino 260. O hino 260, a melodia dele é maravilhosa, mas as letras dá uma impressão que Deus fez nós como um ser imprestável. Os irmãos vai cantar, vai cantar o hino? Ô Jefferson, canta com a sua voz. Vou cantar com a sua voz, Jefferson, né? Vai cantar o hino aquele 260. Sou servo inútil, ó Deus piedoso. Mas é claro que eu vou chorar, meu irmão. Eu tô me chamando de inútil, que eu não sirvo pra nada, entendeu? Ai, ai, ai. Vai, Silvio, canta aí, Silvio, canta aí. Sou servo inútil, ó Deus perdoa. Então, pessoal, mudou muito. O Inário 4, pessoal, é um Inário muito bom, né? Não precisava mudar. Mudava algumas coisas. É que nem tem um hino que fala louvor no céu altíssimo. Na época eu vou na época de 2000, que eu batizei no 2000, 1997, meu avô, nem sentava, eu e meu avô, minha avó, minha mãe, e a gente era criança, mas a gente escutava, a gente sabia que a gente estava vivo na terra, a gente era... E aí meu avô falava daquele hino, louvor no céu altíssimo, hosana ao Deus vivente, ao pobre onipotente, lá, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, vai, Silvio, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré. Aí tem aquela palavra que fala assim, ó, pessoal, falava assim, ó, tem vida só o crente em Jesus for salvado. Daí meu avô questionava assim, como assim, tem vida só o crente? Quer dizer, então que os outros não têm vida, né? Tanto na parte espiritual quanto na material. E agora eles mudaram, ficou muito bom. Eles mudaram um hino e cagaram no outro, entendeu? Essa é a realidade. Agora tá assim, ó, tem vida eterna o crente em Jesus o Salvador. Ficou muito bonito. Mas nos outros eles deixaram a desejar. Irmãos, perdoa pela expressão da palavra do cagar, mas é uma brincadeira, tá? Aqui é um canal de humor, a gente brinca, tá? Não leva no sentido... É literal que fala? Não leva no sentido de ofensa, tá? É brincadeira, tá, pessoal? Mas aí eles quebraram nós mesmo, né? Nós músicos, né? Nós sofre. Nós que toca instrumento de sopro. Pode perguntar pra quem toca bombardão, trompete, trombone. O violino, tanto faz pra eles.
tem uns que toca alegre, né? Para eles mudaram também. Enfim, naquela época, voltando atrás, a televisão era do diabo, a Santa Ceia era só na taça, não tinha outro jeito, eles falavam que não ia mudar. Enfim, é isso aí, meus irmãos. Eu já falei nesses outros vídeos que vocês visualizaram aí. Deus abençoe vocês por ter visualizado, comentado. E, né, como eu falei, esse irmão Nelson, ele deixou aqui uma frase. Vou deixar aqui pra vocês, grifado aí pra vocês verem. Vai aparecer. O irmão Nelson escreveu aqui, ó. A congregação, com suas heresias, já destruiu a vida de muitas pessoas. Eu sei de muitos casos. Eu também sei, irmão Nelson. Sei bastante, né? Mas eu deixei pro irmão aí uma mensagem, né? A gente trata como irmão porque é irmão, né? Se é da congregação ou se não é. Eu falei assim, ó, é verdade, amigo, mas lembra na Bíblia que Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados e fizemos coisas piores que a CCB. E não é só ela que fez ou faz isso, toda a igreja tem seus erros, né? Lembra que Jesus pagou todos os nossos pecados e erros, ele lutou por nós e deu a vida? Faz o mesmo, amigo. Não conseguimos dar a vida, não. Mais do que você tem de melhor é o amor de Cristo na palavra, diz, suportar uns aos outros. Irmão, Jesus, o próprio Deus se fez em carne e habitou entre nós. Né? Ele habitou entre nós, se fez em carne. Você imagina o próprio Deus descendo na terra e deu a vida por nós, meu irmão. Agora você vai ficar de picuinha porque é a igreja, porque o ancião fez isso, é porque o fulano fez isso, o cooperador, é porque o músico, é porque... Tudo bem, irmãos. Tudo bem, eu entendo. Não, os críticos, que é os críticos que falam, nós também é crítico, também da congregação, mas não é crítico, né? Concordo. Né? Concordo, também é crítico, tá? Será que vocês não colocam na consciência que Jesus, ele fez tudo por nós? O próprio Deus era verbo, se fez em carne, ele deu a vida por nós. E agora a gente vai na igreja, nem vê coisa errada, irmão, nem vê mesmo, nem vê coisa errada. Não é que nem concorda, mas irmão, nem vai conseguir mudar uma coisa? Não vai, meu irmão, fala a verdade, fala a verdade. Não deixe de falar a verdade. Ô, você viu o irmão lá? Fala a verdade, irmão, fala a verdade. Realmente a gente tem que expressar a verdade, né? A verdade é Jesus Cristo, não é? A verdade é Jesus Cristo. Só que a gente não pode entrar em contenda com as pessoas. Tem muitas pessoas, que nem eu vejo muitos aqui, né? A gente fala nome porque a gente é amigo, tá? O irmão Júnior é gente boa, ele é gente boa. As pessoas atacam ele, acham que ele tem um coração mau, mas não é, irmão. Ele fala a verdade, somente a verdade. As pessoas, é assim, ó, quando a gente faz um mal, pratica o mal, e depois a gente como fala, vem uma pessoa e corrige. O pai quando corrige o filho fica bravo, né? Você pode ver que a maioria dos filhos não gosta que o pai corrija o filho. Então, se você vai na igreja e o próprio Deus fala com você, fala, vou te dar uma casa, vou te dar um carro, né? Vou fazer isso pra você, tal, nossa, glória a Deus, aleluia, não fica assim? E um pai dando o carro pro filho, dando, né? Ixi, o filho fica tão Nutelinha, qualquer coisinha pra ele, depressão. Não, o filho tem que ser corrigido. Corrigido como? Vamos dizer, o pai e a mãe, um exemplo. Não dá nada de mão beijada, que nem eu mesmo. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu saí... Não vou falar, tá? Mas eu saí sem nada. E hoje eu tô conquistando. Não sou rico, mas estamos conquistando. E nem por isso eu vou desejar mal ao meu pai, porque meu pai não me deu o que eu queria, a herança, né? E a maioria dos filhos só escola na herança do pai. É a mesma coisa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer o quê? Que ele trabalha. Como é trabalhar? Como que fala do trabalhar no espiritual? A caridade. É suportar vós uns aos outros. Você quer ganhar o céu? Suporta, meu irmão. Ah, mas fulano me ficou devendo pra mim R$1 milhão. Ah, mas fulano fez isso pra mim. Ah, mas o ciclano fez... Nossa, o ancião foi lá em casa e me magoou, não vou na igreja mais. Ah, o pastor fez isso pra mim, eu não vou dar dízimo mais na igreja, não vou ajudar mais a coleta da igreja, não vou no dízimo. Irmão, para com isso. Pessoal, a gente tem que ter a mente cauterizada, a gente tem que ter estrutura. A pessoa que vai lá na igreja pra ver o defeito do outro é pessoa infantil, irmão. O mal tá em todo lugar. O mal tá no trânsito, tá no mercado, tá no trabalho, aqui mesmo. Ó, pra você ter ideia. Ontem, veio um rapaz aqui pra comprar um pneu comigo, que eu trabalho no SBT, mas não é Sistema Brasileiro de Televisão, é Sou Borracheiro Trabalhador. E o cara veio, né? O cara veio aqui e falou assim pra mim, eu só vim ver aqui, eu acho que você nem tem, falou desse jeito, eu acho que você nem tem. Você tem pneu 13 aí? Eu acho que você nem tem, você tá perguntar. Eu falei, tem, amigo, tem. Você tem? Eu falei, tem, desce aqui pra ver, pra você ver. Aí a hora que ele desceu, ele viu a prateleira que eu tinha pneu 13, aí ele perguntou o valor, eu falei, valor, caro. Ele falou assim, não vale a pena, seu pneu não presta, é uma bosta. Entendeu? Seu pneu é uma bosta, você não... Nossa, nada a ver seu pneu. Fala, lá no fulano do ciclano, ele cobra o valor de, tipo assim, o meu pneu era 300, ele cobra o valor de R$150. Seu pneu não vale isso, seu produto é uma merda. Irmão, você acha que eu vou brigar com uma pessoa dessa? Não. Ô, amigo, tudo bem, tá certo. Você tá no seu direito, tá? Que Deus te abençoe. É assim, irmão, que a gente tem que demonstrar um amor. Eu já apanhei de irmãos da igreja, eu já fui perseguido por 5, mas Deus, ele... Ó, não é que a gente deseja um mal pra pessoa, mas Deus, ele faz justiça, entendeu? Ele faz justiça. Então vamos voltar no ensinamento. Pausa, vai lá, vai Silvio, vai Silvio. Vamos voltar ao ensinamento. A congregação errou da televisão. É um regime muito, muito severo. Ai, até que eu falei pra você, da padaria, fui na padaria, o irmão tava vendo o jogo, eu falei assim, nossa, irmão, você lembra quando eu falava que a televisão era do diabo? Ele, senhor, será que eu pequei? Agora hoje, tá aí, ó, vocês falavam que a televisão era do maligno? Não era um radicalismo lá?
Ah, eu não creio, porque vocês falavam que a televisão era do diabo. Quando que nós falava que a televisão era do diabo? Nunca nós falamos que a televisão era do diabo, nunca, nunca. É umas coisas, irmãos, que se você colocar no teu coração, né, na tua mente, você fica louco, você fica louco. Nós nunca falamos isso, né, nunca falamos isso. Na praia, a praia do diabo. Tem testemunho que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Vou deixar aqui pra vocês da televisão. Vou deixar 2 testemunhos aqui da televisão que falavam que a televisão era o trono do diabo. O diabo falava assim, aí o diabo conversava com o irmão lá e falava assim, aí o irmão falava assim, por que você tá aqui e por que você tá nesse moço? Aí o diabo falava, é porque aqui tem 3 tronos meus. Aí o irmão falava, e quem é esse trono? Aí o diabo falou, é a televisão. Demorou mais não sei quantos séculos para nós construir a televisão, porque eles sabiam. Se os crentes da congregação comprassem televisão, eles iam parar de congregar, porque eles iam ficar assistindo novela, filme, e nós ganharíamos essa luta. É mais ou menos assim, entendeu? Então, pessoal, é isso aí. Eu vou deixar o vídeo pra vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Mas as coisas são assim, meus irmãos. Se a gente for ficar lutando contra os erros das pessoas, que nós somos seres humanos, né? Somos carnes, sujeito a errar em todo o tempo. Hoje eu errei, confesso pra vocês que eu errei. Erro hoje, erro amanhã, erro depois da manhã. Mas o importante é você dobrar o teu joelho e falar assim, ó, me perdoa, errei de novo. Errei, mas não me conformo com o meu erro, porque eu sou ser humano. Um dia que o ser humano chegar, pessoal, na perfeição, Deus leva. Então tem mais coisa, tem muito assunto. Na época, pessoal, ó, pra você ter ideia, nós passamos muita necessidade. Sabe o que colocava, o que vinha no meu coração? Porque Deus falava assim do casamento, na época da mocidade mesmo, vamos falar da mocidade. Na minha mente, quando eu era criança, eu achava assim que Deus ia preparar a minha Rebeca dentro da igreja, né? E era uma princesa, como tipo assim, a Rapunzel, ou a Bela Adormecida, sei lá, coisa assim. Eles contavam o casamento como um conto de fada, entendeu? Hoje não sei se mudou, porque faz tempo que eu não vou em reunião da mocidade e reunião de jovem. Perdão. Então, precocidade, é mais ou menos isso, não sei falar difícil. No meu pensamento, eu ia casar com uma princesa, entendeu? Só que assim, eu casei com a princesa, só que a princesa, ela não é perfeita, entendeu? O príncipe também aqui não é perfeito, o casamento, meu irmão, é igual a igreja. O que Deus deixou escrito na palavra dele? Que a gente deve amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, entendeu? Então, pessoal, isso é bíblico. Então, a doutrina da igreja, câmera número 1, a doutrina da igreja, estou indo pra cá, a doutrina da igreja vocês não devem colocar no coração. Não. Pessoal, então tem muita coisa pra gente falar aqui. A gente não tá aqui pra falar mal da instituição, da congregação. A congregação é maravilhosa. Até vocês estão vendo aí que tá rodando o Ratinho falando da congregação. Eu vou deixar até um vídeo aí pra vocês verem também, pra não ficar muito grande. O Ratinho falando da nossa igreja, né? Da nossa igreja, né? E vocês lembram, desde lá de trás, quando nós ia testemunhar, nós falava assim, ó, Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado nas águas do Santo Batismo e me ter conservado até esse presente momento. Eu agradeço a Deus que Ele me chamou na tua graça no ano de 2000 e me guardou na mocidade e a preparou uma de suas filhas para ser a minha esposa. Eu agradeço a Deus que Ele está me sustentando nessa graça. Quando fala da graça, pessoal, quando fala da graça, a gente já automaticamente a gente já fala da congregação. Até hoje, recentemente eu fui congregar agora, e os irmãos testemunhando falou, eu agradeço a Deus que Deus me chamou na sua graça, eu estava lá no lamaçal do pecado. Então os irmãos acham que a graça é congregação. Eu também era assim. Mas quando você lê a Bíblia em Efésios, né, 2, você vai saber que nós fomos perdoados lá atrás, em Jesus. O batismo é um passaporte, né? Se você vai, vamos ver, aqui não vai dar tempo, né? Se você vai fazer uma viagem e você compra o teu passaporte, você paga o teu dinheiro, irmãos, você paga. E aí você perde, você não entra no avião. Até você explicar que o focinho do porco não é tomada, vai demorar. Você vai ter que procurar de novo. Falei, não, você tem que provar pro piloto que você pagou a passagem. Não, eu paguei, eu só perdi. Tá lá no sistema, eu paguei, eu só perdi. Entendeu? E a graça de Deus é a mesma coisa. A congregação, ela é uma navegação. A congregação, a igreja, é como se fosse, vamos por assim, um lugar. Porque na sua casa, vamos explicar assim, na tua casa você não consegue ter comunhão, né, com Deus. Só se for no meio do mato. Porque você tem filho, você tem problemas. Então a igreja é pra isso, é pra você ir lá. Mas, irmãos, é difícil ir na igreja e não ter conversa. Esse dia eu fui na igreja lá, parece uma feira de peixe. Irmãos falando do Chaves, falando do Jornal Nacional. Irmãos, então é ser humano. Deus sabe. Não é todas as pessoas que estão lá na igreja que vai na comunhão. Não é a igreja que salva, tá? Eu vou deixar o vídeo pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Ó, pessoal, curta, comenta, compartilha. Eu vou deixar uns par de vídeos aí pra vocês verem. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, eu não tô falando mal da igreja, tá? Nenhuma, tá? Ó, a Assembleia é uma igreja boa. Toda igreja é boa. A partir do momento que fala de Jesus Cristo, que prega Jesus Cristo, toda igreja boa. É que antigamente a congregação ela se intitulava a graça, né? Agora eles falam aqui se prega a graça, mas mesmo assim, por mais que eles falam, irmão, não tem como tirar que a congregação é a graça, né? E Deus, ele não é propriedade de ninguém. Deus não é propriedade de ninguém, né? Então, como tá no vídeo aí,
A congregação ela é uma das igrejas mais faladas, né? Irmãos, antes da internet já falavam mal da congregação, que era o povo rico, né? O povo rico, né? Só que antes também falava que era um povo do glória, né? É a igreja do véu, né? O povo do glória. O irmão Júnior, qualquer um dos irmãos aí que tá aqui nos canais, sabe? Só que mudou muito. Infelizmente, irmãos, nós não vamos conseguir mudar esses irmãos aí antigos, né? Vai vir mais novo. Só que, irmão, é evolução, né? É igual os irmãos falou aí. Você consegue andar de carroça, né? Você vai trocar seu carro de ar-condicionado para um carro de carroça? Tem que construir igreja, vai construir igreja com templos bonitos, ar-condicionado, esse calor que a gente está vivendo nesse mundo hoje. Não adianta, irmãos, não adianta. E tudo gera dinheiro. Não tem como você construir uma igreja sem dinheiro, entendeu? Então nós somos a igreja, o templo é para você lá dar um louvor a Deus, adorar a Ele. Servir a Deus é você visitar o pobre, a viúva, o necessitado, ajudar a sua família. É isso que nós entendemos. E não vamos pela cabeça... vem aqui algum falar aqui. Você está indo porque o Júnior está falando aqui isso, porque é o Josafá, é porque é fulano. Não, eu falei, não, irmão. Vai lá ler a Bíblia para você ver. Que fala que o que é religião? É você visitar o pobre, a viúva, o necessitado, né? O que é servir a Deus? É isso aí. Servir a Deus é isso aí. E na igreja, você louvar a Deus. Louvar a Deus. Lembra lá no holocausto, lá na Arca da Aliança? Precisava o profeta entrar lá. Hoje a gente tem o direito de orar a Deus em casa, falar com Deus em casa. Não estou falando para vocês pararem na igreja, porque tem pessoas que precisam da igreja, para ir lá, para ter o tempo para Deus, que na casa dele não tem. Mas pessoal, não vai conversar mais, tá? Espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha e fica com os vídeos aí, tá? E no finalzinho eu vou deixar um negocinho legal para vocês aí, tá? Até daqui a pouco. Fica com Deus. Você que é da CCB, veja esta imagem. Uma das salas de reunião do Brás, a sede da Congregação Cristã no Brasil. Note que há 3 televisões ali. Quem está na CCB há muitos anos vai se lembrar do quanto fomos repreendidos por causa da televisão no passado. Diversas pregações na igreja afirmavam que esse era um aparelho do adversário, usado para entrar em nossas casas. E quantos testemunhos relataram que por trás do aparelho havia uma cobra maligna que rastejava pela casa e consumia nosso alimento? Inclusive, havia um tópico de ensinamento de 1982 orientando os irmãos do ministério a não terem televisão, para servirem de exemplo para a Irmandade. Além disso, há outro ensinamento de 1971 que está aparecendo na tela. Confira. Quantas irmãs, crianças e famílias inteiras foram duramente repreendidas por terem televisão em casa? Porém, com a pandemia de 2020, a orientação mudou totalmente, e o Ministério do Brás passou a tratar a televisão como uma porta que Deus preparou para que a Irmandade pudesse assistir aos cultos à distância. E ainda disseram explicitamente que a Irmandade poderia assistir tanto no celular quanto na televisão. Agora me diga, como podem as pregações e ensinamentos de antes, que eram vistos como revelações de Deus, mudarem totalmente de sentido? Como pode uma igreja em que os ensinamentos se contradizem ao longo dos anos? Será que isso não indica que as pregações e ensinamentos da CCB não eram e não são revelações de Deus, mas sim decisões e opiniões humanas? Ele é cooperador. Ele me contou essa obra que fala a respeito de televisão. E o nosso irmão, ele tinha uma barraca na feira, e de repente Deus falou que ia abençoá-lo. E uma barraca foi aumentando, e Deus foi abençoando ele, e ele já estava com 14 metros de barraca na feira. Era a barraca que vendia mais. E Deus abençoando, ele comprou casa, comprou carro, e o dinheiro foi entrando, Deus foi abençoando. E de repente ele pôs o dinheiro no coração. Foi até a loja, comprou uma televisão e pôs dentro de casa. Começou a assistir, começou a ver programas, filmes, a esposa começou a ver novela, e de repente começaram a fracassar, e pararam de ir na igreja por causa da televisão. Mas a filha, a mocinha, firme na igreja, não arredava os pés, não assistia a televisão, e chegava na igreja firme, pedindo para que Deus fizesse uma obra na vida dela, dos pais. E de repente, Deus começou a pôr a mão no casal, e ele começou a perder as barracas na feira, porque não começou a vender mais nada. Deus permitiu que ninguém encostava mais nas barracas para comprar, e de repente ele vendeu um pedaço, foi vendendo outro, foi se acabando, Deus foi tirando tudo que ele tinha, e ali ele perdeu tudo. E em termos das barracas na feira, ele ficou sem nada.
Aí ele ficou com a sua casa, seu carro, mas a televisão ele não vendia, ele não voltava para a igreja. Aí Deus acertou o cerco, ele precisou vender a casa para pagar algumas dívidas e foi morar em uma casa que tinha um cômodo e estava bem velha. Precisou vender o carro, não conseguiu mais ficar com o carro também. E ali Deus foi tirando tudo. Ele precisou vender os móveis, porque não cabia na casinha, por ser um cômodo, mas a televisão ele não vendia. E a filha chegou até os avós e falou: ele vende tudo, menos a televisão. Aí a avó falou para a menina: fique em paz porque Deus vai fazer a obra. E a esposa, vendo a situação, vendo que tudo estava se acabando, tudo sim, ela pegou e voltou para a igreja e começou a se humilhar. Mas ele duro continuou na frente da televisão. E uma certa noite a esposa foi para a igreja com a filha e ele ficou assistindo uma tarde. E de repente Deus pegou o espírito dele e levou até a casa do irmão dele. E quando chegou no quintal da casa do irmão dele, ele viu uma pessoa vestida com capa preta, boné preto, e perguntou para ele: o que você faz aqui? Aqui é a casa do meu irmão. Quem é você? E ele falou: eu sou Satanás. Mas o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque aqui tem meu trono. E onde tem meu trono, ali eu habito. E qual é o seu trono? É a televisão. Onde tem televisão, ali eu estou, porque é o trono meu. Levei 150 anos para construir a televisão, eu e os meus entes. E nós tínhamos certeza que se nós construíssemos a televisão, nós tirávamos crentes da congregação cristã no Brasil e fazer eles parar na graça e um dia não entrar no céu. E nessa situação, Deus voltou o espírito dele. E quando ele voltou em si, ele estava na casa dele, arrepiado, que ele subia e descia, sentado naquele sofá que ele estava. E de repente ele saiu correndo para a igreja. E entrou um temor nele, ele destruiu a televisão, acabou com ela, se humilhou diante de Deus. E Deus apareceu na vida dele, abençoou-o de novo. E ele estava louvando e dando glórias a Deus. Irmãos, vou contar outra obra que Deus operou. Isso também fala a respeito de televisão. Deus mandou alguns irmãos em uma casa, por revelação. Eles oraram a Deus e foram. E quando chegaram na casa, e quando olhou a casa, era uma mansão, mas como Deus mandou, eles apertaram a campainha. O nosso irmão saiu, atendeu ele. E quando entrou, ele virou para os nossos irmãos, virou para o dono da casa e falou assim: Deus nos mandou aqui e Deus nos revelou uma grande necessidade. Aí o nosso irmão falou assim: vem até aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aí eles acompanharam o nosso irmão, dono da casa, e ele pegou e abriu a porta da garagem e mostrou 5 carros zero. Ele falou: olha, eu tenho 5 carros zero, eu não tenho necessidade. Mostrou a casa, os quartos, a sala, a cozinha, até nos copos, nos garfos que ele comia, era coisa de última qualidade, é coisa de primeira. E falou: eu não preciso de nada, eu não tenho necessidade, eu acho que você se enganou. Mas na casa tinha 3 televisões. E de repente os irmãozinhos começaram a querer ficar em confusão, mas eles afirmavam: Deus falou para nós que nessa casa tem uma grande necessidade. E de repente um urro foi dado dentro da casa. E o nosso irmão falou assim: o que foi isso? Aí nosso irmão falou assim: isso aí não é nada não, é meu filho que está endemoniado, e quando se soltar ele quebra tudo. Então mandei fazer uma jaula especial para ele, como tem dinheiro, e está dentro do quarto dele. E de tempo em tempo eu mando o corpo de bombeiro vir até aqui, põe a camisa de força nele e faz uma limpeza geral. Aí os irmãos falaram: irmão, e o irmão fala que não tem necessidade dentro da casa? Eis a necessidade que Deus mostrou, é grande, irmão. E nós vamos falar com ele, mas se soltar ele quebra tudo. Porque uma vez foi solto, ele me quebrou tudo aqui, eu tive que fazer tudo de novo. Mas nós vamos falar com ele em nome do Senhor Jesus. Ele falou: só abra a porta, não tem problema, abra a porta. Aí quando abriu a porta, ele deu outro urro. Aí os irmãos perguntou: por que você está aqui? E por que você entrou nesse jovem? Ele respondeu: é porque aqui tem 3 tronos meus. E onde tem esse trono eu habito. E quem que é esse trono? É a televisão.
Aqui tem 3 tronos meus, 3 televisão. Então é por isso que eu habito nessa casa. E eu levei 150 anos, eu e os meus entes, para construir a televisão. Porque nós tinha certeza que se nós construísse ela, o povo da congregação compraria e eles enfraqueceriam na fé. E quem tem televisão não entrará no reino dos céus. E nesse momento que ele falou isso, o diabo, entrou um temor no nosso irmão. Ele abriu as janelas. Aí ele pegou uma das televisões e soltou pelo alto. E caiu no meio da rua e estourou. Ele pegou a segunda e jogou pela outra janela e estourou. E pegou a terceira e jogou pela outra. E quando jogou as 3 televisões fora que tudo estourou, o diabo gritou: agora eu vou embora, porque aqui não é mais meu lugar e aqui não tem mais meu trono. E sumiu. Foi aberta a jaula e o moço está lá louvando e glorificando a Deus. E o nosso irmão dando glória a Deus pela obra que foi feita. Esse é mais um exemplo para nós. Fugirmos do mal, agarrarmos no bem, sermos mais crentes e se santificar mais. Fugirmos do mundo e agarrar nas olas de Jesus Cristo. E termos só Ele como nosso pastor, porque tudo Ele fará para aquele que crê. E Ele vai fazer aquilo que nós precisamos. Porque quem crê em Deus e foge do mal, se torna um amigo fiel dele. E Deus sendo nosso amigo e nós sendo amigo de Deus, não há nada que possa nos parar, barrar ou impedir de dar glórias a Deus e um dia entrarmos na sua glória e cantarmos o hino da vitória. Pessoal, então, esse testemunho que vocês ouviram é sobre a televisão. E eu vou deixar agora o vídeo do irmão Cláudio Marsola. Eu até gosto quando o Cláudio Marsola fala, que ele fala com uma convicção tão grande. E ele é humorístico, né? Eu queria levar ele pro meu programa, mas não deu, né? Não deu tempo. Mas eu queria colocar o SBT daquela época, na década de Vitória Ongari, João Pinotti, Miguel Espina, aqueles fundadores, Luiz Franciscão. Naquela época a televisão não existia, né? Era rádio só, né? Queria colocar no rádio, mas eles não deixaram. Aí depois com o Partido da Terra, aí eles colocaram a CCB na televisão. Mas vou deixar para vocês verem aí, tá? Pessoal, curta, comenta e compartilha para que mais pessoas possam ver esse vídeo e gostar. Eu acredito que vão gostar, né? Porque aqui é do SBT, né? Eu espero que vocês gostem, curtem, que eu vou fazer mais vídeo pra gente trocar ideia aqui, tá? Sem falar mal da instituição, de qualquer igreja. Respeitamos todas as religiões, respeitamos todas as pessoas. E o Jefferson é um imitador que sabe me imitar muito bem. Eu tô do céu, eu dei pra ele o dom da alegria. Vem comigo, orquestra, vem cantando e rodando. Vamos lá então, pessoal. Curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Irmão, Deus abriu uma porta muito maior ainda, de ter o culto pelo sistema online. Agora, os cultos são ministrados às quarta-feiras, às 15 horas, e são ministrados aos domingos, às 10 horas. Para que esse culto? Algum diz, eu não creio porque antes nós era contra a televisão. E agora? Agora você pode ver no celular, você pode ver na televisão. Você falava que aquilo era do maligno, e agora? O que está passando lá? Não era um radicalismo lá atrás? A pessoa quer falar de uma coisa, diz, isso é do maligno. É do maligno quem pega as coisas do maligno. Você vai no supermercado, ali tem soda, ali tem veneno para rato, ali tem tudo. O que você pega? A maisena, o óleo, o arrozinho, o feijão, o tempero. O carrinho está na tua frente e a mercadoria também está na tua frente. O que você carrega? Carrega veneno para casa? Não, pega só o que é bom para a família. A televisão, mesma coisa. Lá tem tudo o que quer. Quem quer pegar coisa mal, pega. Quem quer pegar uma notícia, uma informação, pega. Depende só de uma coisa, da cabeça de quem liga. Quer ver outra coisa? É bom explicar isso. Outra coisa que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus.
Pregação não é religião. É a graça de Deus. Eu agora não estou sabendo mais, então a congregação não é a graça. Aqui se prega a graça, aqui se anuncia a graça, aqui a graça é dada o maior valor possível, a graça que é a salvação de toda a humanidade. E o nosso dever, servos de Deus que atendem a obra, é explicar a palavra, que a graça é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que é Cristo? É tão simples, irmandade. Porque o que Cristo ensinou ao mundo foi: não amem essa vida, amem a outra vida que é eterna. Quem perder essa vida, dizia ele, vai ter uma outra no céu comigo. Essa palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Eu agora não estou sabendo mais, então a congregação não é a graça. Aqui se prega a graça, aqui se anuncia a graça, aqui a graça é dada o maior valor possível, a graça que é a salvação de toda a humanidade. E o nosso dever, servos de Deus que atendem a obra, é explicar a palavra, que a graça é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que é Cristo? É tão simples, irmandade. Porque o que Cristo ensinou ao mundo foi: não amem essa vida, amem a outra vida que é eterna. Quem perder essa vida, dizia ele, vai ter uma outra no céu comigo. Os melhores músicos do mundo são da Congregação Cristã do Brasil. A maior orquestra do universo é da Congregação Cristã do Brasil. E lá, quando um não tem dinheiro, isso que eu acho bonito da congregação. Eu já falo, já elogiei várias vezes, inclusive na televisão. Quando um membro não tem, ele é músico, mas ele não tem o dinheiro para comprar o instrumento, ele se junta, 3 ou 4, compra um instrumento, dá de presente, porque lá ninguém cobra nada. Lá não faz negócio de fazer milagre, lá ninguém precisa ficar dando dízimo. Dízimo acho que todo mundo deve ajudar, mas tudo bem. Mas ir lá, forçar, dá o carro para a igreja, dá o sítio para a igreja, aquela roupa, lá não tem. Lá não tem outra, lá a mulher senta de um lado e o homem senta do outro. E a mulher tem que ir de véu, e o cara tem que ir de terno. Eu sou apaixonado pela congregação. Os melhores músicos do mundo são da Congregação Cristã do Brasil. A maior orquestra do universo é da Congregação Cristã do Brasil. E lá, quando um não tem dinheiro, isso eu acho bonito da congregação. Eu já falo, já elogiei várias vezes, inclusive na televisão. Quando um membro não tem, ele é músico, mas ele não tem o dinheiro para comprar o instrumento, ele se junta, 3 ou 4, compra um instrumento, dá de presente, porque lá ninguém cobra nada. Lá não faz negócio de fazer milagre. Lá ninguém precisa ficar dando dízimo. Dízimo acho que todo mundo deve ajudar. Mas tudo bem. Mas ir lá, forçar, dá o carro para a igreja, dá o sítio para a igreja. Aquela roupa, lá não tem. Lá não tem outra. Lá a mulher senta de um lado e o homem senta do outro. E a mulher tem que ir de véu. E o cara tem que ir de terno. Eu sou apaixonado pela congregação. Pode ir? Estou aqui com o ancião Robertinho. Todo mundo sabe que eu sou admirador da Congregação Cristã do Brasil. E o Robertinho parece ser um ancião lá. E hoje ele veio aqui, olha a bondade do Robertinho. Ele veio fazer uma comida para mim. Arroz, feijão, a carne dura do cacete. Acho que Deus vai perdoar ele.